Meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam do nosso estudo bíblico. Lembrando que aqueles que ouvem até o fim, que dão o like ou dislike, conforme gostem ou não, que compartilhem e comentem, estarão contribuindo para que a plataforma divulgue mais as mensagens do nosso canal. E eu já agradeço a participação de cada um, sobretudo dos que tenham esses gestos. Bem, nós estamos iniciando hoje um novo estudo. Nos últimos 3 domingos, tínhamos nos debruçado sobre aquelas passagens bíblicas que se constituem em escândalo para os que não creem e em constrangimento para alguns dos que creem. E tentamos, espero ter conseguido, desmistificar a ideia de escândalo, né? Porque a ideia de escândalo decorre de uma interpretação equivocada que nós tentamos esclarecer. Mas hoje estamos iniciando outro estudo. Estamos nos debruçando hoje sobre determinados acontecimentos que podem marcar as nossas vidas. E esses acontecimentos podem trazer à superfície a nossa fragilidade, as nossas imperfeições, mesmo aquelas que nós não conhecemos ou não reconhecemos. E, às vezes, se alguém nos diz ou nos adverte que poderemos tropeçar em algum obstáculo, nós, às vezes, achamos, não, de maneira nenhuma, comigo isso não acontece. Não é? Mas aí acontece. E quando acontece, pode ser até que a gente não perceba que caiu. Por isso, alguém que nos admoesta pode dizer que haverá um sinal quando nós cairmos. Se alguém vai num determinado caminho e alguém diz, olha, se isso acontecer, porque você vai estar caindo. Ou você vai cair antes, você vai num caminho, tem um buraco ali, e você, antes de chegar no destino, você cai no buraco. É uma advertência. E tem um episódio bíblico que é exatamente assim, e que nos traz também o resultado ou a resposta dada por quem foi advertido, achou que não cairia, caiu e acordou. Então, às vezes, há um fato que desperta a consciência de quem se julga muito seguro e, de repente, descobre que não estava. E pode ter diferentes reações. Pode ter uma reação de se acomodar às suas imperfeições, ou pode ter uma reação de se arrepender dos erros que cometeu e assumir uma nova postura, o que pode contribuir até para nos transformar em uma nova criatura, para usar aqui a linguagem bíblica. E do que eu estou falando? Eu estou falando de uma passagem bíblica em que o Cristo adverte a Pedro de que ele iria negar a Cristo e o faria por 3 vezes consecutivas antes que o galo cantasse. Olha, aquilo que estávamos dizendo há pouco era uma advertência. Era uma advertência. Você é fraco e você vai errar. Você vai cair. E vai cair sucessivas vezes. E como que para reforçar a credibilidade da profecia, deu até um prazo e um prazo curto. Você vai errar e vai cair 3 vezes daqui a poucas horas, dentro de poucas horas. E ainda por dar um sinal, o galo vai cantar. Então, nós intitulamos esse estudo O Galo Cantou. Depois eu mando o texto. O de hoje e o de domingo passado, que eu não mandei ainda. O Galo Cantou, que eu iniciei as considerações do texto dizendo o canto do galo e as reações de Pedro. É o subtítulo, é o título de um apartado do texto, onde nós podemos ler: há momentos em que somos despertados por algum acontecimento. É como se a venda fosse retirada dos nossos olhos. Descobrimos que estamos vivendo ou praticando algo sem compreender inteiramente o seu significado e o seu alcance. Pedro estava negando
a Cristo, mas não estava compreendendo que estava fazendo isso. Não estava tendo autocrítica. Tanto não estava que, quando o galo canta, ele se lembra e toma um susto, né? E aí, eu, prosseguindo no texto, escrevi: o choque do impacto com as nossas consciências pode vir das consequências. Alguém que toma o carro embriagado e dirige bêbado, depois do acidente, ele pode tomar um choque. Não é? Assim também acontece com qualquer erro que a gente cometa. No caso, Pedro cometeu o erro que tinha sido profetizado por Jesus quando negou a Cristo. E não estava se sentindo, não estava na consciente do que estava fazendo, até que o galo cantou. Né? Ou até que o carro do motorista bêbado se acidenta. Então, vemos, o choque com o impacto das nossas consciências pode vir das consequências, pode vir da admoestação. Pedro fora admoestado, você vai me negar, e não despertou para a própria fraqueza. Né? E pode vir também da súbita memória do que alguém nos disse. Exemplificando ainda com o motorista embriagado, alguém vai dirigir, bebeu, e uma pessoa o admoesta: não vá dirigir, que você não está em condição. Ele diz: eu estou. Eu posso muito bem dirigir. Mas depois que bate, se lembra bem que o fulano disse que eu não dirigisse. Né? E aí foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi advertido, achou que não cairia, mas quando o galo cantou, ele lembrou-se. Né? Então, vejamos como foi a advertência lá em Mateus 26, 34, onde lemos: disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, olha, o prazo era curto, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí, para evitar uma confusão, tem gente que pensa que a advertência é que o galo ia cantar 3 vezes, mas não é. Antes que o galo cante é um aposto. O que está sendo dito é, quando o Cristo dizia: nesta mesma noite, 3 vezes me negarás. Entre antes que o galo cante. Né? Nesta mesma noite, está dito, nesta mesma noite, 3 vezes me negará. Entre nesta mesma noite e 3 vezes me negará, tem uma coisa que se chama aposto, que é uma pequena oração colocada no meio de outra. E essa oração colocada no meio aí está apenas dizendo quantas vezes ele iria negar. Mudando a ordem da frase, nós poderíamos ler assim: disse-lhe Jesus: em verdade te digo que me negarás 3 vezes antes que o galo cante. O sentido é esse. As 3 vezes eram 3 negativas de Pedro, não 3 cantos do galo. O galo cantou só uma vez depois das 3 negativas. Né? Mas diria: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro. Aí temos a resposta de Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não foi só o Pedro, né? Todos eles disseram o mesmo. E aí alguém poderá perguntar aos seus botões ou ao seu travesseiro: será que Pedro estava fazendo bravata? Será que Pedro estava apenas se fazendo de forte, sabendo que não era forte? E os demais discípulos? Ou eles estavam sendo sinceros? Ou eles estavam realmente declarando um ânimo, uma disposição de não negar a Cristo, mesmo enfrentando perigos e ameaças? Eu prefiro acreditar que eles estavam sendo sinceros. Tá? O que não impede quem faz uma declaração sincera de depois não corresponder a ela. Porque a gente pode declarar sinceramente uma disposição e, na hora de enfrentar o problema, nos faltar força. E foi o que aconteceu com Pedro e com os demais discípulos. Porque eles todos fugiram. Só o João ficou e acompanhou Jesus até o pé da cruz, mas todos os outros fugiram. Não é?
E o registro bíblico de haver negado e haver negado 3 vezes a Cristo só refere essa atitude por parte de Pedro. Mas os demais não negaram, mas fugiram. E a fuga, de certo modo, pode ter um significado, uma representação simbólica de uma negação. E isso fala da fragilidade humana. Não significa que Pedro e os discípulos, os demais discípulos que também fugiram, fossem hipócritas ou fossem pessoas mais fracas do que o que se deva esperar de uma pessoa sincera e bem formada, moralmente bem formada. Eles eram pessoas moralmente bem formadas, eles eram pessoas sinceras, mas eles temeram e fraquejaram, e foi o que aconteceu com Pedro. Então, por que Jesus mencionou o canto do galo? Por que ele não disse simplesmente, essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes? Porque ele quis que Pedro tivesse uma referência para lembrar. Pedro só lembrou quando o galo cantou. Então, o galo era como alguém que coloca um despertador para acordar. O galo cantou e Pedro acordou. Então, vamos ver mais adiante que tem uma passagem bíblica que diz que nós devemos vigiar e orar. E a vigilância é a busca de um despertador. É um estado de atenção para com o despertador que nos mostre, que nos advirta quando nós estamos fracassando, que nos desperte. Então, o galo seria um acontecimento a ser lembrado que despertasse a consciência de Pedro no momento da vacilação. E todo mundo vacila. Quem está em pé, cuide que não caia, porque quem está em pé pode cair. Bem, um segundo aspecto a considerar, para demarcar, é que o canto do galo serviria para demarcar a brevidade do tempo, que foi anunciada quando Cristo disse, ainda nessa noite, ou nessa noite mesmo. Mas a brevidade do tempo ainda era mais curta do que o espaço da noite toda. Pedro ia fraquejar antes que o galo cantasse. E iria fraquejar reiteradas vezes. E o galo canta antes do amanhecer, muito antes do amanhecer. Então, seria quase que imediatamente, logo depois de estar com Cristo, logo depois de ter presenciado sinais, milagres, prodígios poderosos, de ter presenciado o encontro de Jesus com Elias e Moisés. E ainda assim, Pedro fraquejou, e fraquejou logo após. Isso nos adverte a todos. Isso nos diz da nossa fraqueza. Isso, e olha que nós não temos tido experiências tão poderosas, tão marcantes, como Pedro presenciando o encontro de Jesus com Elias e Moisés, ou presenciando os sinais prodigiosos e milagrosos de Jesus, e andando sobre as águas, e o próprio Pedro tendo andado sobre as águas. E, apesar disso, Pedro fraquejou. E todos os outros discípulos fraquejaram também. Então, isso nos adverte de que nós não devemos nos julgar acima das adversidades, acima dos perigos. E Pedro reagiu. Não é? E qual foi a reação de Pedro? Pedro teve 2 diferentes reações. Primeiro, quando foi advertido. E quando foi advertido, o que ele disse? Que jamais negaria a Cristo. E teve outra, e negou. Mas aí, quando o galo cantou, ele teve outra reação. Qual foi a outra reação? Bem, aí Pedro se retirou, envergonhado com ele mesmo,
e chorou. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, né? Lá em Mateus 26, 74, 75, é um capítulo grande, tem mais de 70 versículos, né? Então, quando o galo cantou, olha o que o registro bíblico nos diz. Então começou ele, Pedro, né, a praguejar e a dizer e jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Já havia cantado 2 vezes nos versículos anteriores. Já havia cantado 2 vezes? Não. Pedro já havia negado 2 vezes nos versículos anteriores. Desculpe. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Foi a reação de Pedro. E Pedro era um homem forte, era um homem curtido na dureza da vida. Pescadores trabalham duro. E um homem do século I, numa época em que a personalidade varonil tinha que ser forte. Numa época que não tinha anestesia para tratar de dente, se bem que também não tinha cárie, né? Mas não tinham alguns confortos da vida de hoje. E as pessoas eram habituadas a enfrentar dificuldades. Então, eram homens enrijecidos pela vida dura da época. E ainda assim, Pedro chorou. E o choro foi adjetivado. Não foi um chorinho qualquer. Ele chorou amargamente na descrição bíblica. Ora, a pesquisa histórica se beneficia muito, e o estudo bíblico, de certo modo, pode e deve andar de mãos dadas com a pesquisa histórica. Porque a pesquisa histórica dá o contexto da narrativa bíblica para a melhor compreensão dela. Então, quando se quer compreender um fato de uma determinada época, a metodologia da pesquisa histórica recomenda que não se olhe para os fatos daquela época com base nos valores de hoje. Por isso eu fiz esse comentário sobre Pedro chorar, um homem chorar. Porque hoje em dia um homem chora não é problema, mas numa época em que o homem não era para chorar. Né? Então, os historiadores condenam essa visão que procura olhar para uma outra época, onde haviam outros valores, com os olhos de hoje. Eles chamam isso anacronismo, porque é uma compreensão anacrônica em relação ao fato que está sendo estudado. Né? Então, nós vemos que, para a época, a reação de Pedro chorando amargamente, denota uma situação, uma reação muito sentida. Pedro ficou muito abalado. Né? E nos diz da fidelidade de Pedro. Ele não negou porque fosse infiel. Ele era fiel. Tanto era fiel que se sentiu muito mal por ter falhado. E isso aí me lembra a diferença que eu não canso de repetir entre o homem velho e a nova criatura. Fosse Pedro o homem velho, ou seja, anterior à transformação movida pelo Espírito Santo, ele talvez não tivesse se sentido abalado, porque eu gosto de fazer aquela figura de linguagem entre a porca e a ovelha, dizendo que o homem velho, a natureza humana, é a natureza de porca, que se sente bem na sujeira. Se Pedro se sentisse bem na sujeira, ele não teria chorado amargamente. Mas Pedro se sujou, e eu costumo dizer, ovelha também se suja, mas não gosta da sujeira, e Pedro não gostou da sujeira, tanto não gostou que chorou amargamente. Então, isso significa que ele tinha sido sincero quando disse que jamais negaria.
e, no entanto, falhou. Ora, isso nos adverte por que isso está registrado. A Bíblia não registra tudo que aconteceu com nenhum dos personagens bíblicos, né? E nem sequer registra todos os personagens que atuaram numa determinada época. Ela registra o que é relevante, o que ela quer mostrar. O que ela mostra? Pedro, um homem fiel, dedicado, falhando, depois de ter sido advertido, falhando sucessivas vezes, e mostra como ele reagiu quando a consciência dele despertou para a falha, né? Mostra que todos nós somos susceptíveis de falha. E mostra que se nós somos nova criatura, porque aceitamos a Cristo, isso nos transforma em nova criatura. Então, nós erramos, mas não gostamos do erro. E podemos chorar como Pedro. Ou nem é preciso chorar, de fato, derramando lágrimas, mas significa que sentimos um desconforto ou um mal-estar naquela condição em que nos encontramos, né? Esse é o que eu, no texto, intitulei o choro de Pedro, né? Então, Pedro chorou amargamente, está lá no versículo 75 do capítulo 26 de Mateus, que acabamos de ler, né? E isso trouxe para ele desânimo. E isso acontece. Muitas vezes, quando nós descobrimos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fragilidades e fracassos, nós desanimamos. E Pedro desanimou. E todos os outros apóstolos desanimaram. E tanto desanimou que ele voltou para a vida anterior. Ele que tinha sido convidado, chamado, escolhido para ser pescador de homens, para se transformar de pescador de peixes em pescador de homens, ele como que desistiu de pescar homens e voltou a pescar peixes. E foi lá para o lago Genezaré, também chamado Mar da Galileia, né? E voltou a pescar. Isso significa que ele estava decepcionado com ele, por ter falhado. Mas, de certo modo, ele e os outros, que todos também tinham desistido de Cristo, certamente estavam decepcionados com Cristo. E por quê? Porque eles eram judeus. E os judeus conheciam as Escrituras. E as Escrituras anunciavam profeticamente a vinda do Messias. Messias no hebraico, o Cristo no grego, né? É a mesma palavra. Que não é um nome, é um título. Messias é o Salvador prometido, né? O Cristo também, o enviado, o ungido. Enviado, ungido para quê? Para salvar. E aí é que tem o problema com os judeus, porque eles entendiam que o Messias viria para salvar apenas os filhos de Abraão. Não tinha o propósito de salvar os gentios, os outros povos que não os judeus. E entendiam que o Salvador seria um rei. E um rei nos termos da política secular. Tanto que era filho de Davi, seria da descendência de Davi. A Bíblia, quando diz filho ou pai, não significa necessariamente que o pai seja o genitor ou o ascendente imediato e mais próximo. Quando a Bíblia diz pai, ela quer dizer que é um ancestral. Pode ser o imediato, pode ser um ascendente. Ela diz que é um ascendente imediato. Ou um ascendente muitas gerações além. E Jesus era filho de Davi, 14 gerações depois de Davi, se não me falha a memória, né? E também, muitas vezes, alguém se diz filho de Abraão, dezenas de gerações entre quem está se dizendo filho de Abraão e Abraão. Então, ele era filho de Davi. E sendo filho de Davi, era da família real. E, portanto, herdeiro legítimo do trono. Então, seria, na visão dos judeus, um titular
o herdeiro legítimo do trono para ser rei de Israel. E para ser rei de Israel, um reino independente, soberano, e não um rei de uma província romana, sob a dominação romana. Então, ele também viria como um libertador da política secular, da política humana. Então, ele viria derrotar os romanos. E, no entanto, se deixou prender, torturar e matar. Então, eles se decepcionaram. Né? E como poderiam se decepcionar depois de ter visto tantos sinais e milagres? A Bíblia não diz, e eu não ouso acrescentar o que a Bíblia não diz. Mas a gente dificilmente consegue evitar conjecturas e hipóteses. E uma das hipóteses que eu tenho é que eles tenham dito, bem, nós vimos muitas coisas que inequivocamente eram prodigiosas ou milagrosas, então ele devia ser um profeta. Como foi Elias? Elias também fez coisas extraordinárias. Eliseu também fez coisas extraordinárias. E não era o Messias. Então, ele seria um profeta extraordinário, mas não era o Messias. E isso era uma decepção, porque eles tinham acreditado que ele era o Messias, porque ele tinha dito que era o Messias. Né? E voltaram decepcionados. E isso pode acontecer. Tem um teólogo americano famoso que perdeu uma filha de 7 anos. E quando perdeu uma filha de 7 anos, teve uma reação parecida com a dos discípulos que viram aquele que eles acreditavam que seria o Messias se deixar matar e torturar e prender, torturar e matar. Ele lamentou a morte da filha, seguindo aquele raciocínio muito equivocado que diz, por que comigo? Né? Quando o raciocínio deveria ser, por que não comigo? Por que pode acontecer com todo mundo? Por que não poderia acontecer comigo? Ele não era o primeiro nem o milionésimo a perder uma filha de 7 anos, ou menos, ou mais. Aí a diferença de idade não é tão relevante. Né? Mas uma certa presunção que está consciente ou inconscientemente em todos nós, muitas vezes nos leva a achar, não, comigo não podia acontecer. Né? Ainda mais ele, que era um pregador do evangelho, um teólogo. Então, ele talvez achasse que devia ser poupado por Deus. E perdeu a fé. E passou a pregar ateísmo. Né? Então, a reação dos discípulos ali tem alguma semelhança, embora seja diferente, muito diferente. Nada sugere que eles tenham perdido a fé. Não na existência de Deus, nem na vinda do Messias. O que eles podem ter perdido é a fé em que Jesus fosse o Messias. Sem perder a consideração de que, mesmo não sendo o Messias, ele deveria ter sido um grande profeta. Como ainda hoje muita gente pensa. Né? Então, eles voltaram para a vidinha deles, já que não podiam ser pescadores de homens, porque o Messias não tinha chegado. Então, eles tinham que cuidar da vida e voltaram a ser pescadores de peixe mesmo. Essa atitude é muito humana e muito presente ainda hoje. E todas essas coisas, todas essas atitudes estão presentes em todos os tempos. Eu há pouco falava sobre o anacronismo, que é uma interpretação histórica que não leva em conta as diferenças culturais das diferentes épocas, mas isso é limitado, porque em todas as épocas existem coisas comuns a todas as épocas. E por isso mesmo é que eu creio que fica demonstrada a existência de uma natureza humana, né? Que nós não somos apenas o produto histórico e cultural,
não somos apenas o produto do meio, como um adágio popular diz que o homem é o produto do meio, que é uma grande bobagem, né? O homem recebe influências do meio, que podem ser muito poderosas ou não tão poderosas, mas estão presentes. E o homem, de algum modo, reage às influências do meio, podendo ceder totalmente, podendo ceder parcialmente ou podendo resistir e se contrapor ao meio. Então, aqueles homens cederam a uma cultura, a um ambiente que esperava o Messias como um rei poderoso, esquecendo, em parte, as escrituras que eles conheciam tão bem, porque lá nas profecias do Antigo Testamento dizia que o Messias ia chegar montado num jumentinho, como ele entrou em Jerusalém, cumprindo a profecia. E jumentinho não era o transporte de rei. Rei andava num grande cavalo. Então, cavalo era símbolo também de poder do rei. E Isaías diz que nele não se achava beleza alguma. E os reis se apresentam com pompa, com muitas vestimentas, portanto, dando alguma boa impressão, e não era o caso. Né? Ele era um homem sofrido nas dores da luta da vida. Eles não interpretaram bem e voltaram a pescar. Mas, ao mesmo tempo, a nova criatura se revela a partir do canto do galo. Se revela porque tem o arrependimento sincero, tanto tem que ele chora amargamente. Seja, em parte, por decepção com o próprio Cristo, em parte por decepção com ele mesmo. E a decepção que alguém tem consigo mesmo é a larga avenida que conduz ao arrependimento. Eu digo que não é o arrependimento, é a avenida que conduz ao arrependimento, ou pode conduzir ao arrependimento. Porque também há um perigo de quem se decepciona consigo mesmo se entregar ao fracasso. Aquela pessoa que diz, bem, eu não presto mesmo. E a sabedoria popular atribui poder às palavras, e há um provérbio que diz que não se deve dizer certas coisas com uma criança, porque pega. Né? Boto isso aí entre aspas. O que significa dizer, porque pode convencer a criança. Né? E certa vez eu ouvi uma criança dizer que não tinha ido bem na escola ou alguma coisa, dizendo assim, meio resignada e até como um argumento de defesa, dizendo, não, eu sou preguiçosa mesmo. Então, ela tinha se convencido do erro, mas a consciência do erro não fez com que ela trilhasse o caminho daquela avenida do arrependimento. Se ela tinha ido mal na escola porque não tinha estudado, ela poderia ter dito, eu me deixei levar pela preguiça, mas vou reagir. É uma atitude. Outra é, não, eu sou preguiçosa mesmo, quer dizer, não tem jeito. Então, já estou errado e vou me acomodar nessa situação. Então, Jesus tinha morrido, né? E quem o seguia não foi salvo por ele, não teve a proteção dele naquele momento, né? Não ficou aparente que tinha uma proteção dele. Em segundo lugar, vem a ressurreição. E aí a ressurreição é o grande impacto. E a ressurreição é o grande arrimo do cristianismo. É a coluna de sustentação do cristianismo. Sem ressurreição não tem cristianismo. Porque é o impacto da ressurreição que traz de volta aqueles homens decepcionados, intimidados, que tinham ido pescar peixes.
e os encoraja tanto, e os fortalece tanto, que daí para frente eles enfrentam toda a perseguição e galhardamente caminham para o martírio. O que os teria transformado tão profundamente? Né? Mas vimos isso. Então, se o Cristo foi torturado e morto, ele ressuscitou e, ao ressuscitar, venceu a morte. E morte aí entendida como separação espiritual, não é a morte biológica. Né? Porque, inclusive, Paulo, nas suas cartas, diz que antes de aceitar a Cristo, nós estávamos mortos. Não é que fôssemos cadáveres do ponto de vista biológico. Estávamos, muitas vezes, sadios e cheios de vida, mas espiritualmente mortos, porque estávamos separados de Deus. Então, Cristo, ao vencer a morte, cumpriu a sua missão. E que missão era essa? Morrer no nosso lugar. E por que ele precisaria morrer no nosso lugar? Porque ele precisaria nos reconciliar com Deus. E por que precisaria nos reconciliar? Porque havíamos ofendido a Deus quando recusamos a direção dele nas nossas vidas, escolhendo dirigir nós mesmos as nossas vidas. Eu também tenho repetido muitas vezes essa imagem do filho que não quer seguir a orientação dos pais e sai da casa dos pais para viver a própria vida. Só que não está preparado para isso. E quando sai da casa dos pais, enfrenta problemas e sofre. E foi o que a humanidade fez. A humanidade comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Ou seja, chamou a si o juízo moral. Chamou a si fazer escolhas do certo e errado. E ao fazer isso, estava recusando a orientação do Criador, que nos dizia, vá por aqui, faça e não faça isso e aquilo. Se recusávamos essa orientação, éramos como o filho que sai da casa do pai. Por isso, a linguagem bíblica diz que nós saímos do paraíso. Que paraíso era esse? Não era um lugar da ociosidade, como muitos pensam, porque o homem fora encarregado de cuidar do jardim do Éden. Não é? E cuidar do jardim significa trabalhar no jardim. Então, que paraíso era esse? Era de não errar. Por quê? Porque estava sendo diretamente orientado por Deus. Aí o homem diz, não sigo mais orientação. E quando o filho diz que vai sair da casa do pai porque não quer a orientação dele, está rompendo com o pai. Então houve um rompimento de relações que é morte espiritual. Por isso estava dito, se comeres do fruto da ciência do bem e do mal, morrerás. E o homem morreu. Mas, imediatamente, o Criador resolve salvar a criatura. E imediatamente promete que enviará um Salvador. Né? E que a semente descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente e a serpente iria ferir o calcanhar. E essa profecia se cumpriu na cruz. O Cristo pisou na cabeça da serpente quando morreu, substituindo a nossa morte. E por que era preciso que fosse o Cristo fazer isso? Porque a ofensa é do tamanho da parte ofendida. Quando nós ofendemos a Deus, escolhendo dirigir a nossa própria vida, nós fizemos uma ofensa tão grande quanto o próprio Deus. E, portanto, muito maior do que nós mesmos. E nós não temos condição, tamanho, força, poder, dignidade para conciliar, para harmonizar de novo essa relação, sanando a ofensa. A ofensa para nós é insanável. Era preciso que alguém sanasse a ofensa por nós. E quem poderia fazer isso? Alguém tão grande quanto a parte ofendida. E tão grande quanto a parte ofendida que é Deus só, um membro da Trindade, só o Filho de Deus, com status divino. Então, Cristo cumpriu a missão quando morreu no nosso lugar. E não apenas morreu, mas morreu e ressuscitou. E aí significa que assenhoreou-se da vida.
porque deu a vida e tomou de volta. Ele deu, ninguém tomou. Né? Deu e tomou de volta. E se pode dar e tomar, pode nos dar a vida. Dar a vida no sentido de vida entendida como conciliação ou reconciliação com o Criador. Né? Harmonia com o Criador. Então, nós temos aí o terceiro momento desse estudo bíblico, que é o que surge a nova criatura em Pedro, e o que corresponde a esses fatos. Primeiro, a decepção consigo mesmo, a decepção com o Messias, e, de novo, a volta da consciência de que Jesus era mesmo o Cristo. Por quê? Porque ressuscitou. Então, mas a ressurreição houve mesmo? Aconteceu mesmo? Tem quem levante essa questão, né? Mas dizem que esse é dos fatos históricos da antiguidade relacionados com doutrinas religiosas ou filosóficas, esse é o fato mais documentado que tem. Porque eu tenho repetido aqui que Sócrates não deixou nada escrito, como Jesus também não deixou. Mas só teve uma pessoa que escreveu e registrou o que Sócrates dizia, que foi Platão. Um outro autor, um segundo, portanto, no máximo seriam dois, um segundo autor mencionou Sócrates. Apenas mencionou, sem relatar as teses dele, a doutrina que ele defendia. E Platão foi o único que relatou. Mas o Cristo teve logo 4 relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João, inclusive um dos relatos de alguém que não era judeu, Lucas, que era um médico grego, um médico com talento de historiador, porque Lucas escreve como historiador. E esses relatos têm centenas de cópias da época. Enquanto, por exemplo, o relato de Platão sobre Sócrates só sobrou uma cópia. As outras todas se perderam. Então, a fidelidade de uma cópia só, a confiabilidade de uma cópia só é muito menor do que a fidelidade dos 4 evangelhos, que cada um deles tinha centenas de cópias. Ainda tem mais um detalhe, é que alguns desses escritos da Antiguidade Clássica, como o caso da obra de Aristóteles, uma imensa obra, se perdeu inteiramente. Apenas uma cópia, apenas uma versão sobreviveu, em árabe. Alguém que tinha traduzido para o árabe e a tradução escapou. Algum trecho ou outro, em grego, escapou, mas o conjunto da obra, o organon, aquela parte enorme, escapou numa tradução em árabe. E, portanto, do ponto de vista da documentação, Aristóteles, ou Platão, ou Sócrates, estão muito abaixo do grau de documentação e fidelidade do Cristo. E esses relatos falam da ressurreição. E mais, também alguém que não era discípulo menciona, como teve um outro que não era discípulo do Sócrates que mencionou, mas foi só um, o Cristo também foi mencionado por historiadores que não eram cristãos. Um deles, judeu, mas um outro, romano, que menciona que houve alguém que tinha seguidores e fazia milagres, fazia coisas que eram havidas como milagres e tal. Então, tem esse fato. E, corroborando com esse fato, tem a transformação dos discípulos. Como é que alguém que diz que segue um milagreiro que vivia fazendo milagres e houve um ultimátum, ou você para com isso ou você morre. Se essa pessoa estivesse mentindo, será que ela ia dizer, não, eu prefiro morrer do que deixar de mentir? Não, e essas pessoas morreram, foram para o martírio, mantendo e sustentando
que Jesus, aquele Galileu lá de Nazaré, era o Cristo, o Messias prometido. Né? Então, temos aí, no desdobramento do episódio envolvendo Pedro negando a Cristo, uma enorme afirmação do cristianismo, porque o que afirma o cristianismo é, sobretudo, a ressurreição. Porque é a ressurreição que diz da divindade do Cristo, o Messias, o Salvador prometido. E diz mais, e diz que, ao contrário do que os judeus pensavam, e a boa interpretação, seguindo os princípios de hermenêutica todos, corroboram com isso, que eu vou dizer, é que o Messias não veio só para os filhos de Abraão, não veio só para os judeus, ele veio também para os gentios. Tanto veio para os gentios, que não veio libertar Israel do jugo romano, porque não veio ser um rei do mundo secular. Ele é um rei do universo, mas não veio ser o rei do mundo secular. Ou não teria nascido numa vacaria, num curral. Não teria sido um trabalhador do povo, um carpinteiro, filho de um carpinteiro. Então, a transformação profunda desses homens atesta a ressurreição e o cristianismo. E o que é que isso nos diz a todos nós? Isso nos diz que, primeiro, que todos nós somos frágeis e nos lembra que todos nós negamos a Cristo. Negar a Cristo não é só dizer, não, eu não acredito nele, não. Negar a Cristo é, muitas vezes, ter uma conduta ou fazer declarações, usar palavras, ideias, ou ter pensamentos que não se harmonizam com o que Cristo ensinou. Então, isso sim seria e é negar a Cristo. E todos nós fazemos isso. Todos nós temos condutas, e mais do que condutas, usamos palavras, e muito mais vezes temos pensamentos que não se harmonizam com o que Cristo disse. Por isso é que não tem ninguém bom. Às vezes as pessoas dizem que alguém é uma boa pessoa. Às vezes alguém diz que citam exemplos, tem até alguém que é sempre citado quando a gente diz que ninguém é bom, ele diz, mas tal pessoa era boa. E, biblicamente, não tem ninguém bom. Porque a tal pessoa que costumam dizer que era boa, que fez coisas muito bonitas e foi muito altruísta e se sacrificou fazendo o bem, mas e o que essa pessoa pensou? E quantas vezes essa pessoa pensou alguma maldade? Certamente muitas vezes. Né? Então, o episódio com Pedro mostra a nossa fragilidade, a fragilidade humana. E mostra que quem está em Cristo não está acima das adversidades. Não está livre de errar e erra. Daí Pedro estava com Cristo. Era um seguidor leal e fiel, mas errou. E errou 3 vezes assim em pouco tempo. Né? Então é a nossa primeira lição. A segunda lição que podemos extrair daí é que alguma coisa pode nos despertar para os nossos erros. Isso pode vir de nós mesmos, isso pode resultar da consequência dos nossos atos. Eu comecei comparando com o motorista que bebeu e provocou um acidente. Com a hora do impacto do acidente, ele pode despertar a consciência, eu não devia ter dirigido porque eu tinha bebido e tal. É uma situação possível, mas pode vir também de uma advertência. E as advertências podem nos ser dadas por pessoas que convivem conosco, podem advir de pessoas que nós nem conhecemos e nem nos conhecem, mas que nós lemos o livro de fulano que diz isso, o artigo de ciclano que diz aquilo e nos adverte.
e, sobretudo, podem vir das Escrituras, porque a Bíblia diz vigiai e orai, é uma advertência. Quando ela diz vigiai e orai, quando ela diz quem está em pé, cuide para não cair, ela está dizendo mais ou menos o que Cristo disse a Pedro: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Né? Ou seja, você está em pé, mas vai cair. Né? Outra lição é que quem cai pode se levantar. Pedro caiu e se levantou. E outro dado é que Pedro se levantou por quê? Ele não tinha pensado em se levantar, ou pelo menos não há registro disso. Ele tinha ido pescar peixe. Aí o Cristo foi buscá-lo lá na margem do lago Genezaré, que é o mar da Galileia. E quando foi buscá-lo, não o reprovou, não o censurou por ter fracassado. O chamou para que ele retomasse o caminho de pescador de homens e o chamou carinhosamente. Então, ele o acolheu depois do erro. E é uma grande lição, é que Cristo nos acolhe depois dos nossos erros. Mas e por que Pedro foi acolhido, tendo errado sucessivas vezes, apesar de ter sido advertido? Né? O Cristo não chegou para ele e disse: olha, rapaz, eu te avisei, mas você fez ouvido de mercador, você não deu crédito à minha advertência que você ia me negar, e você foi arrogante, disse que jamais iria me negar. Não, não disse nada disso. Né? Ele o acolheu, preparou foi peixe e pão para que ele comesse quando voltasse do mar. Né? Que o lago tinha nome de mar. Né? De fato, os lagos são mares interiores. Então, ele nos passa, o episódio nos passa essa lição. O Cristo nos acolhe. E a Bíblia fala em perdão 70 vezes 7. Não é esse número de 490 vezes, porque 70 vezes 7 são 490 vezes. Isso é apenas uma forma, uma figura de linguagem para falar de uma grande quantidade de perdões. E o que nós temos é que aí se dá um passo maior, uma etapa maior da transformação do velho homem em novo homem, em nova criatura. Porque a partir daí, Pedro deixa de temer e vai se encher de coragem na presença do Sinédrio, que era um tribunal que podia decretar a pena de morte. Ele vai dizer claramente, na cara dos juízes, que não irá obedecê-los. Quando eles o proibiram de falar de Cristo, ele disse que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, de onde veio tanta coragem de Pedro, do novo homem que ele havia se transformado? Né? São as nossas considerações. Eu devo enviar o texto para os meus contatos. O texto de hoje, o texto do domingo passado, que eu terminei não enviando, mas está pronto, desde o momento apropriado. Né? Porque antes do domingo passado, o texto do domingo anterior estava pronto. E eu quero, então, agradecer aos que estiveram presentes até o fim, que deem o seu like, que compartilhem e comentem, porque essas coisas fazem com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.